qual o papel dos nutrientes na prevenção ao novo coronavírus? Nesse momento é preciso priorizar algumas vitaminas, né? E quais são elas? A gente tem reforçado bastante essa questão da alimentação aqui no Manhã Total, porque é muito importante que nós estejamos atentos a esse caminho da prevenção para a gente passar por tudo isso da melhor forma, né? Eu estou aqui com o nutrólogo, né, o Dr. Cláudio Barbosa, que vai conversar conosco. E claro que se você quiser fazer alguma pergunta para ele, é só mandar aqui pelo 99897.000. Dr. Cláudio, muito obrigada por ter vindo. Bom e a dia. gente tem que manter a nossa imunidade, nosso corpo forte para aguentar esse batidão, como diria minha avó. Sim, é um momento de prova, né? Pelo qual Exatamente. todos estamos e vamos passar. Falar desse assunto, Mônica, sempre é uma alegria estar aqui com você, agradecendo o convite. Obrigada. A gente precisa primeiro explicar o que é nutriente. Isso. Então vamos lá. Nós nos alimentamos, ou seja, ingerimos os alimentos, e os alimentos têm substâncias que são fundamentais para a nossa saúde, chamadas nutrientes. Então essas substâncias, os nutrientes, é que nos fazem pensar, bater o coração, funcionar o rim, o fígado, ou seja, termos saúde, termos vida. Muito bem, os nutrientes são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que nós não sintetizamos, ou seja, precisamos obter pela alimentação. Do contrário, teremos doença, pela falta desses nutrientes. E é importante lembrarmos que os nutrientes essenciais vão desde vitaminas, ou seja, existem vitaminas que nós não produzimos no nosso corpo, desde frações da proteína, que são os aminoácidos essenciais, até minerais, enzimas, coenzimas, bioflavonoides, ou seja, vários tipos de substâncias, cada uma com uma ação específica para o nosso organismo. Dentre vários benefícios que o nutriente da alimentação proporciona, é a resistência imunológica. Deixar nosso corpo mais forte. A resistência às doenças. E aí a gente poderia falar dos principais nutrientes relacionados a isso. Quais são eles? Quais são esses nutrientes? E eles estão na maioria dos alimentos que nós temos acesso, por exemplo, frutas, verduras, o nosso arroz com feijão de todo dia? Então, isso também é um ponto importante de ser lembrado. A alimentação saudável, variada, não precisa ser uma alimentação cara, exótica. Exatamente. O trivial da nossa culinária caseira mineira é suficiente para que nós tenhamos todos os nutrientes essenciais e não essenciais. Agora, claro, tem que ter um pouco de tudo. Eu preciso comer o meu arroz com feijão, uma fonte proteica, quer seja ovo, queijo, carne, branca ou vermelha, mas também alguma verdura, um legume, frutas. Se puder, derivados do leite, queijo, iogurte, coalhada, castanhas, que são as oleaginosas. Ou seja, um pouco desse básico vai me dar tudo que eu necessito, porém, desde que eu esteja saudável. Em condições de doença e conforme a gravidade dessa doença, isso é maior, aí pode ocorrer a necessidade extra de suplementação, onde somente com a alimentação eu não teria tudo para combater a doença. Então, nesse caso, bom, alimentação essa saudável, que a gente está falando de alimentação cara, o Dr. Cláudio falou aqui pra gente, né? E aí, quais são? A gente fala muito de vitaminas, né? Vitamina A, vitamina B, vitamina C. No caso, quais eu tenho que ter ali para justamente me prevenir? O novo coronavírus, a gente sabe que a higiene é o principal, né? Mas principalmente para esse novo coronavírus. Então, antes de eu entrar nos nutrientes, vamos separar duas condições. Uma coisa, somos nós, rígidos, aparentemente saudáveis, como prevenção. Então, isso é importante falarmos. Outra coisa é quando a pessoa adoece, não só de coronavírus, mas de vários tipos de patologias que vão demandar mais aporte desses nutrientes. Então, para fins de prevenção, os principais nutrientes relacionados à resistência às doenças são a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, e nós também deveríamos citar o zinco e o selênio, que são micronutrientes fundamentais para a resistência imunológica. Cada um desses tem a sua fonte alimentar e tem
uma coisa muito importante da população saber, que é a chamada DRI ou RDA. É uma sigla em inglês que quer dizer quanto em média eu deveria ingerir por dia para não faltar, para ter saúde. Então, por exemplo, o zinco vai de 2,5 a 5 miligramas dia. Uma alimentação saudável com fonte proteica animal vai me dar essa quantidade de zinco, não há a menor dúvida. A vitamina C, 90 miligramas dia. Se eu chupo uma laranja, uma tangerina, um folhoso verde escuro, eu vou ter a quantidade de vitamina C. Muito bem. O mesmo para a vitamina A, que é obtida das fontes, a gema do ovo, carotenoide e retinoide, que aí a gente pode obter de todos os alimentos amarelados e folhas verdes escuras. A vitamina D, também ovo, gema de ovo, e a importância da exposição solar, que todo mundo sabe, para ativar transformar a forma inativa para a forma ativa da vitamina D. E o selênio também uma alimentação saudável, variada, lembrando da castanha do Pará, que é a grande fonte de selênio da alimentação do brasileiro. Muito bem, feito isso, nós não tenhamos dúvida, se nos exercitarmos um pouquinho em casa, pular corda, subir e descer escada, não podemos ficar parados. Não é desculpa para em quarentena eu não fazer o mínimo de exercício. Como eu tenho ensinado para os meus pacientes, Mônica, pega a garrafa PET, enche de areia, fazer musculação sentado, deitado. Não, em casa a gente tem um monte de opção, assim, para não ficar parado. Porque a imunidade é um conjunto. É a psique, o equilíbrio emocional, não há dúvida. Nós temos que ter confiança, vamos passar essa tempestade. Por quê? O emocional interfere na imunidade. A gente vai falar sobre isso também. Vou fazer uma pausa com o Dr. Cláudio aqui, até para ver as suas perguntas aqui para ele. A gente volta falando sobre esses alimentos que estão ali, né, à nossa mão, vamos dizer assim, e que a gente pode ter para poder deixar o nosso organismo resistente a doenças. E é o seguinte, agora a gente vai voltar também a conversar com o Dr. Cláudio, que acompanhou essa entrevista com o Luiz. Viu como tudo tá ligado, né, Dr. Cláudio? Tudo ligado a essa questão. Se eu não estou bem fisicamente, também pode ser que as minhas emoções não fiquem bem. E as emoções não estando bem, tudo isso interfere na nossa resistência. Não há dúvida. O ser humano é um todo, né? As partes, elas estão interligadas. Então, a nutrição tem a ver com a digestão, que tem a ver com a psique, né, que tem a ver com o exercício físico, como a gente terminava no último bloco. Mas eu queria completar um ponto que a gente abordou, Mônica, que é muito importante para a população em geral. Cada um dos nutrientes que nós citamos tem, então, a ingestão diária recomendada, mas tem também o limite tolerável. Então, vamos pegar, por exemplo, o zinco. O zinco, eu falei que nós precisamos de 2,5, 5, 7,5 miligramas dia. Há casos que eu preciso mais, por exemplo, nas diarreias crônicas, nos pacientes que têm fístulas, o intestino vaza pela pele ou pela bolsa de ileostomia. Esses pacientes que têm um alto débito de diarreia e fístula, eles precisam de muito zinco, não só para a imunidade, mas para a cicatrização das feridas e da própria abordagem cirúrgica. Então, nesses casos, o paciente pode necessitar até da reposição do zinco na veia, como a gente faz nas UTIs e nos pacientes internados. Mas existe um limite para isso, e o limite é 40 miligramas. Então, por isso que as fórmulas que às vezes as pessoas usam para isso, para aquilo, que nem sempre estão baseadas em evidência, obesidade, anti-envelhecimento e mais recentemente a questão da imunidade, a gente precisa tomar cuidado, porque para todo nutriente eu tenho recomendado, mas tem um limite superior, acima do qual eu terei risco tóxico, risco de doença. Então, só para citar mais um exemplo prático, a vitamina D, que está muito falada nos últimos anos. A vitamina D é importante. A vitamina D hoje é conhecida mais como um hormônio do que vitamina, porque todas as células dos tecidos corporais têm receptores para a vitamina D, mas a vitamina D tem limite. Sobredose pode ser deletério. Então, eu aumento a captação do cálcio e poderei ter pedra no rim por conta disso. Pelo excesso da vitamina D. Pelo excesso da vitamina D. Então, quando a gente fala de nutriente, é preciso ter essa informação como base. O nutrólogo e a nutricionista são os profissionais que vão poder avaliar
para aquele paciente individualmente qual seria a dose recomendada e se por acaso ele não está tomando uma fórmula que extrapola o limite tolerável. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você. A gente tem a Beatriz no Facebook, que perguntou sobre a questão do kefir. Ah, sim. Se pode ajudar, né? E a gente tem também aqui, olha, sobre acerola, se também aumenta a imunidade. Não há dúvida, a acerola é uma excelente fonte de carotenoide e vitamina C. O kefir é um tipo de probiótico, né? Que são bactérias do bem, lactobacilos, que são produzidos a partir do kefir e do iogurte da coalhada. Ajudam na saúde e também na imunidade. No paciente mais grave, então existem dois polos, a prevenção e o paciente internado. E agora falando de Covid-19, aí nós temos alguns senão. Então, por exemplo, o selênio em altas doses não pode ser usado em paciente crítico, grave. A vitamina C tem alguns estudos que têm mostrado até benefício já no Covid-19, porque não há dúvida que com a internet, a gente fica sabendo do estudo que acabou de ser publicado no Japão, na China, nos Estados Unidos. Os probióticos deveriam ser usados com cautela no paciente mais grave, porque são bactérias vivas que, teoricamente, poderiam translocar do intestino para o sangue e causar septicemia. Então, por isso que, na hora que virou doença, tem que ser médico. Extrato de própolis pode ser indicado para prevenção a esse vírus e outros? A Cláudia de Berlândia. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que parece ser natural e pode ser benéfico. O própolis tem efeito antiviral, antibacteriano, provado. Tem um grupo da Unicamp que pesquisou por anos o efeito benéfico do própolis na saúde, mas uma coisa é no nível de suplemento alimentar, no nível de prevenção, não no nível de tratamento. Eu não usaria. O Covid-19 não tem ainda nenhum medicamento ou dieta capaz de isoladamente prevenir e tratar. Qual a quantidade de vitamina certa? Vitamina D, desculpe. A vitamina D mudou um pouquinho de alguns anos para cá. O pessoal foi um pouquinho mais afoito no sentido de dar uma dose maior. Isso depende da existência ou não de um grau de risco. Se é um paciente mais idoso, com sarcopenia, ossos frágeis, osteoporose, eu vou precisar suplementar de uma forma mais proativa, entre 20 e 30 nanogramas por decilitro. Na população em geral, eu só suplemento quando está abaixo de 20. Por quê? Vitamina D é comer com saúde e tomar sol. Sol é energia, sol é vida, tem que tomar sol. Claro que nesse momento de confinamento, isolamento social, isso se transforma num problema prático. Mas eu posso tomar sol pela janela do apartamento ou da minha casa. Nos braços. Nos braços. 10 minutos é suficiente para ativar a vitamina D. Uma amiga nossa fez bariátrica, está com a vitamina 12 muito baixa. Isso deixa a resistência menor? Nós já falamos aqui em outros programas. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que emagrece desnutrindo, especialmente a sua forma desabsortiva, tipo capela. Esse é um caso, Mônica, que a suplementação precisa ser individualizada e muito bem feita, porque esse é um paciente de risco para a Covid-19, por conta da predisposição à desnutrição, que às vezes se torna grave se ele não estiver acompanhando e suplementando de forma correta. A vitamina B12, que ela está se referindo aí, pode causar uma anemia grave, que é a anemia perniciosa. Não pode deixar de olhar. De olhar isso e fazer essa suplementação. Com certeza. Né? Eu conversei com o Dr. Cláudio Barbosa, que é nutrólogo, com a gente aqui hoje, reforçando para a gente a alimentação que nós temos que manter hoje e sempre, né? Tanto agora para esse momento, quanto para o resto da nossa vida. E eu preciso muito te agradecer, viu, Cláudio? Sempre é uma alegria estar aqui e colaborar com seus telespectadores. E eu tenho certeza que você vai ainda colaborar muito mais e vamos passar por essa tempestade. Vamos passar, com fé e força. Obrigada, tá?